Olá, sejam todos bem-vindos a nossas lives, o nosso Clube 559. São feitas lives toda terça e quinta, às 5h59 da manhã, com diversos assuntos. Hoje o tema é o poder da comunicação. Como será que a gente se comunica com as pessoas? Será que a comunicação tem um poder? Vamos descobrir isso hoje, agora. Qual que é esse poder que a gente pode ter através dessa comunicação? A comunicação não é só o ato de transmitir, de você falar, de você abrir a boca e conversar com alguém. É muito além. Ela tem um poder muito importante que pode influenciar a sua vida, pode influenciar as pessoas. Tá? Isso pode te trazer mais autoconfiança, isso pode trazer muitos resultados na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Sim, a comunicação tem esse poder que ela traz pra gente várias coisas no nosso dia a dia. No dicionário, a comunicação, né, ela fala o seguinte, que ela é a ação ou o efeito de comunicar, né, de transmitir ou receber essas informações que a gente fala tanto do nosso dia a dia, né? Ela busca compartilhar essas informações, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Mas o que a comunicação pode trazer pra gente? Qual que é o efeito que ela pode trazer? Qual que é o poder que a gente tem sobre ela, né? São muitas coisas que eu vou falar pra vocês hoje. As pessoas não têm noção do poder do ato de conversar, do ato de falar. As pessoas não têm noção do que você pode fazer em relação à comunicação. Como você pode se comunicar na sua vida com as pessoas. Isso pode tanto fazer o bem quanto fazer o mal para alguém. É claro que a gente sempre fala, eu sempre busco, sempre levo essa parte do bem, tá? Porque na PNL a gente sempre fala, a gente pode tanto usar para o bem ou algumas pessoas usam para o mal, né? Porque a PNL, ela tem esse poder de transformar, de programar a mente das pessoas. É algo incrível e é tanto pro bem ou pro mal, e eu sempre falo para vocês fazerem sempre a maneira certa, né? Dentro aí do que condiz dentro do seu coração. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso, né? As influências que a gente tem pessoal, nos nossos relacionamentos, qual que é a maneira que eu estou comunicando com o meu marido, com o meu namorado, que maneira que eu estou comunicando com os meus familiares, com os meus filhos, né? Que maneira que eu estou me comunicando com eles. E é essa maneira que eu estou me comunicando que vai levar um sentido, né? Que vai levar o sentido pra gente no nosso dia a dia. É essa maneira que a gente se comunica, de uma forma verbal e não verbal. Então tem vários jeitos que a gente pode estar se comunicando com as pessoas, vários itens que a gente pode estar se comunicando, né? E na maioria das vezes as pessoas distorcem essas comunicações. Sim, as comunicações são distorcidas. Imagine uma atividade. Eu fiz uma atividade uma vez na escola em que tinha várias fileiras de carteira e um amiguinho da escola falou um item lá no início e foram passando de ouvidos a ouvido, passando de pessoas para pessoas, sabe? De carteira por carteira. E no final, o que a pessoa tinha falado lá no início era totalmente diferente que chegou até mim. Por quê? Porque as informações são distorcidas. Porque cada pessoa, ela tem uma maneira de enxergar o mundo, tem uma maneira de enxergar a vida, né? E isso influencia, porque o pensamento que a gente tem, os pensamentos que temos no nosso dia a dia, eles influenciam a mensagem que a gente passa para as pessoas. Eles influenciam o nosso pensamento na nossa fala, né? O nosso pensamento influencia nessa nossa comunicação. A nossa comunicação que a gente traz para as pessoas influencia isso, né? E consequentemente vai influenciar aí no seu relacionamento, no seu dia a dia, na sua vida, nos seus pensamentos. Então, isso influencia muito, né? Então, esse poder que a gente fala, né, dessa forma de se comunicar, tem várias outras formas. Vou citar um exemplo aqui de um vendedor de carro, né? Um vendedor de carro, ele tá lá se comunicando com o cliente dele. Gente, a gente vende todos os dias.
Nós somos vendedores, nós somos comunicadores, porque a gente se comunica com os nossos filhos, se comunica com os nossos relacionamentos, e quando a gente quer alguma coisa, a gente vende a nossa ideia. Quando a gente quer alguma coisa de outra pessoa, quando a gente quer passar informação para outra pessoa, a gente faz o quê? A gente vende a nossa ideia, a gente se comunica com a pessoa para transmitir a nossa ideia. Muitas vezes a gente se comunica querendo forçar isso. É o que a gente vai falar ali. Mas quando a gente entende a comunicação do outro, quando a gente entende como que o outro se comunica, é muito mais fácil você finalizar uma venda ou finalizar uma conversa com o seu esposo, com o seu marido, com a sua família no dia a dia e conseguir o que você quer, o seu objetivo final. É muito mais fácil quando você tem esse poder de persuasão, quando você entende a comunicação com o outro. É muito mais fácil você chegar no objetivo que você quer sem forçar alguém a fazer aquilo. Por exemplo, você tá ali numa revenda de carro ou você é um vendedor de carro. Chega uma pessoa ali para comprar um carro e você já começa... E essa pessoa, ela gosta do conforto do carro, por exemplo. Ela foi buscar o carro, mas ela quer um conforto. Para ela, o conforto é prioridade. Mas você é uma pessoa que gosta do designer do carro, né? Você ama o design do carro. Mas o seu cliente... ele gosta do que? Do conforto. Aí você, né? Você vai mostrar. Chegou o cliente, já vai estar todo empolgado, toda empolgada, mostrando para ele o designer desse carro. E o que o cliente vai fazer? O que a pessoa vai fazer, por exemplo? Ela vai embora. Ela não vai comprar esse carro. Por que ela não vai comprar esse carro? Porque não é o designer que ela tá atrás, e sim o conforto. Então, quando você tem esse poder da comunicação, quando você se comunica com as pessoas, enxerga o que a pessoa quer, enxerga qual que é o meio dessa comunicação dela, é muito mais fácil. Porque você vai entender como ela é, você vai olhar para o que ela realmente está buscando ali. E é muito mais fácil você se comunicar com ela, fechar uma venda ou conversar, induzir essa pessoa ao objetivo que você quer, por exemplo, né? O objetivo final que você quer, por exemplo. Para a gente identificar isso, como a gente faz? Na PNL, a gente tem os canais representacionais, que significa o VAC. O que é o VAC? VAC. V de visão, porque são pessoas que têm a visão. O A de auditivo, né, que são pessoas que usam mais o auditivo, e C de sinestésico. Então a gente utiliza a visão, né, o auditivo e o sinestésico. O que a gente faz? Cada um tem uma via, cada um tem um olhar, cada um tem uma especificação para isso, né? Lá no começo eu falei, meus ideais, os meus pensamentos é diferente do seu que tá aí, né? São diferentes de todas as pessoas. Então tem mais pessoas que são visual, tem mais pessoas que são mais auditivas e pessoas que são sinestésicas. O que é cada um deles? Por exemplo, o visual, a pessoa vai olhar mais para o designer. O visual, a pessoa vai olhar mais para o objeto. Ela vai ver se ele é mais maior, ou se ele é mais quadrado, se ele é mais redondo. A pessoa olha as cores. Então, as pessoas visuais, elas têm isso, né? Elas vão mais para o visual. Então, quando você compreende o tipo de pessoa que você está conversando e qual que é o VAC dela, por exemplo, né? É muito mais fácil você ter uma comunicação com ela. É muito mais fácil você fazer com que a pessoa faça o que você quer. É muito mais fácil numa hora de uma venda, por exemplo, você finalizar essa venda. É muito mais fácil você se comunicar quando você identifica isso na pessoa. E nós, principalmente, o importante é a gente identificar o nosso VAC, por exemplo, né? Como que eu sou? Qual pessoa que eu sou? Será que eu sou mais visual? Será que eu sou mais auditiva ou sou mais sinestésica? O auditivo, que é a segunda pessoa, né, que é o A, o que acontece com a pessoa auditiva? Ela gosta mais do som, ela tá reparando no ambiente, ela tá escutando tudo que a pessoa fala, né, nessa forma auditiva. Ela escuta, ela gosta de conversar, ela gosta de ouvir.
né? O auditivo, ela gosta do ambiente, de um som ambiente. Ela vai gostar mais dessa parte. A sinestésica já é uma pessoa que adora tocar. Ela gosta de sentir o sabor, por exemplo. Ela gosta de sentir a textura de um tecido ou a textura do objeto. Então, esses são os tipos de pessoas que estão relacionadas ao VAC. Então, quando você descobre o seu, por exemplo, que tipo de pessoa que você é muito mais fácil a sua comunicação com outra pessoa. E ao observar, o que é o segredo da comunicação? Você observar o que a pessoa é para você se comunicar com ela. Porque muitas vezes a gente bate de frente com a pessoa, a gente briga com as pessoas. Você fala assim, nossa, como é difícil conversar com aquela pessoa, nossa, como é difícil compreender aquela pessoa, nossa, como é difícil, nossa, eu não consigo nem olhar para aquela pessoa. Por quê? Vocês têm comunicações diferentes. Cada pessoa é uma forma diferente. Então, às vezes você pega ali em cima dela ou tem uns atritos com as pessoas, por quê? Porque você tem uma forma de comunicação diferente com a outra pessoa. Quando a gente entende a forma de comunicação daquela pessoa, é muito mais fácil você se comunicar. Você já não tá gerando tanto atrito com ela. Você não entra em discussões desnecessárias, porque você entende o que é. E imagina, eu já falei pra vocês do modo do mundo de cada um. Imagina que cada pessoa aqui, cada mente que a gente tem aqui, cada cérebro, cada pessoa tem um mapa de mundo diferente. Né? Imagine um mapa aí do Brasil, né? Cada cidade. Então imagine o mapa, cada território. É a mente da pessoa, né? Cada lugar é um tema, algo diferente para ela. Então, a visão que ela tem do mundo é diferente do seu. Então, cada pessoa tem uma visão diferente de um objeto, tem a visão diferente de um mundo, né? Tem a visão diferente de tudo que ela tem na vida dela. Ela tem um modelo de mundo na cabeça dela diferente. Então, quando a gente entra no mundo dessa pessoa, entra no mundo da cabeça dessa pessoa que tá aí no seu lado, é mais fácil você conviver, é mais fácil você entender os seus atritos, por que você fica para baixo quando alguém fala algo para você. Por quê? Porque é o que ela tinha para oferecer naquele momento. Por que você discute com algumas pessoas? Por que você se magoa porque alguma outra pessoa fala algo pra você? Por quê? Porque o seu mundo de ver, a sua visão de mapa do seu mundo é diferente daquela pessoa. Então, tende ao quê? A você se magoar porque alguém fala com você. Você se magoou ou você fala algo que você não tinha intenção de ofender alguém e acabou ofendendo essa pessoa. Né? Eu falo que a comunicação, se a gente aprender o tipo de comunicação com as pessoas, aprender como que a gente vai se comunicar, a gente resolve muitos problemas, né? Muitos desafios que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, os conflitos que a gente tem diário com familiares, os conflitos diários que a gente tem, né, com as pessoas próximas. A gente vende todo dia, né? A gente vende a nossa imagem todo dia para as pessoas, a gente vende as nossas ideias para as pessoas. E se você saber se comunicar com as pessoas, é mais fácil você vender as suas ideias e chegar no seu propósito que você quer, chegar no seu objetivo que você quer. Qual é o objetivo de vida que você quer levar para frente? O que você quer proporcionar para você mesmo, por exemplo, né? Então é uma forma mais fácil da gente se comunicar, de levar mais a vida e tudo mais, né? Agora, um exemplo. Não adianta, supondo lá que você é uma pessoa auditiva. Você é uma pessoa auditiva, né? A pessoa que você está conversando, por exemplo, ela é auditiva, mas você não conseguiu identificar. E você é uma pessoa visual, né? Aí, com essa pessoa auditiva, vai gerar conflito. Porque se você é uma pessoa visual e ela é auditiva, e você querer mostrar pra ela aquilo, ela não vai nem te ouvir. Por exemplo, uma pessoa, pra ficar mais fácil, né? Uma pessoa sinestésica, que ela gosta de toque.
né? A pessoa sinestésica, ela gosta de pegar, ela gosta de ver ali, sentir a textura. E você querer falar algo pra ela, você quiser fazer, se você quiser fazer uma pessoa sinestésica te ouvir, aí é briga na certa, aí é discussão na certa, porque essa pessoa não vai te ouvir, essa pessoa não vai querer falar com você naquele momento ou algo assim, né? São as maneiras como você fala, tem as perguntas, tem os jeitos de você falar com esse tipo de pessoas. É bem doido, gente, é bem doido essa forma de você se comunicar com esse tipo de pessoa. Então, às vezes você tá ali querendo conversar com alguém, quer fazer a pessoa entender, quer fazer a pessoa te ouvir, quer fazer a pessoa te ouvir a tua ideia, por exemplo, quer fazer a pessoa te ouvir o que você tem pra falar, porque às vezes a gente quer fazer que as pessoas entendam os nossos pensamentos, a gente quer fazer com que as pessoas escutam nossos pensamentos. Mas a pessoa não tá nem aí pra você, a pessoa não tá nem aí pra te ouvir. Por quê? Porque ela tem outro sentimento dentro dela. Ela age de uma maneira diferente. Por exemplo, ela é sinestésica, ela é de uma outra visão ela tem. E isso é interessante na comunicação. Como você se comunica com essa pessoa. Como que você tá comunicando com essa pessoa. Então, a nossa maneira errada quando a gente faz algo assim é querer bater de frente com uma pessoa assim. Por isso que a gente se discute muito com as pessoas, bate de frente o tempo todo com as pessoas. E o que isso vai acontecer? A gente fica achando que ninguém ouve a gente acha que ninguém escuta a gente. Aí a gente se sente lá embaixo, se sente uma merda, se sente uma pessoa inútil. Por quê? Porque a gente não faz ninguém ouvir a gente não consegue se comunicar com esse tipo de pessoa. Quando a gente começa a entender o mundo delas, entrar no mundo dessas pessoas, é muito mais fácil essa comunicação, né? Principalmente se for relacionamento, se for com filhos, né? Se for com outras pessoas. Essa comunicação, ela é muito, muito importante no nosso dia a dia, tá? Então eu falei pra vocês, a pessoa sinestésica, ela gosta de sentir, ela gosta de tocar, né? Ela gosta de entrar em contato. Por exemplo, ela gosta muito... Uma pessoa sinestésica, gente, ela vai adorar abraçar outra pessoa. Sabe, tem gente que não gosta de abraçar. Tem gente que não gosta de receber carinho. Agora, tem pessoas que elas adoram receber carinho. Elas adoram abraçar, por exemplo. Elas são mais sensíveis a tudo que você fala, né? Você já falou assim algo pra alguém e a pessoa já começou a chorar. Ou a pessoa sentiu que ofendeu ela. Então ela é mais sentimental, né? Ela é mais sensível àquilo que você fala, por exemplo, né? Ela é sensitiva, ela sente as coisas, ela tende a ser mais calorosa. Então é uma pessoa auditiva, é assim. E tem pessoas que não gostam de receber carinho, tem pessoas que não gostam de receber presentes, tem pessoas que são dessa forma, né? Então tem vários tipos de ideias, de gêneros das pessoas que tende ao quê? A ter atrito nessa forma de comunicação. Porque a gente não consegue se comunicar com essas pessoas, né? A gente não compreende o mundo delas. Gente, e a comunicação tem um poder enorme. Quando vocês entenderem que você consegue tudo que você quer na sua vida com outra pessoa, com as pessoas, numa reunião que você for fazer de negócio, ou numa reunião familiar, ou com seu cônjuge, ou com qualquer tipo de relacionamento que você tem, ou com seus familiares que você briga, porque quando a gente tem conflitos com as pessoas, qual é a nossa tendência? É a gente se sentir pra baixo, é a gente se sentir bosta, né? Por quê? Porque você acha que nada dá certo com você. Você acha que você nunca vai conseguir nada na sua vida. Porque você não consegue as coisas que você quer. Você acha que tudo dá errado pra você na vida. Você acha que você é incapaz de fazer as coisas. Você acha que você é incapaz de realizar os seus sonhos. Quando isso depende de algum outros meios de comunicação, né? Você se sente para baixo, inferior.
Você não sente confiança. Você não sente confiança em você. Quando você não sabe se comunicar com as pessoas, você não sente confiança dentro de você. Agora, quando você identifica esses canais aqui de comunicação para você se comunicar com as pessoas, se comunica com ela, você se sente mais segurança ao conversar com as pessoas, ao falar com as pessoas. Porque quando você aprende os canais comunicativos, né, representativos ali das pessoas, na hora que você começar a conversar com uma pessoa, você já vai identificar. Você já vai ter a capacidade de identificar como é essa pessoa. E você vai sentir mais segurança, mais confiança para conversar com ela, por exemplo. Né, para se abrir mais, ser mais diferente. Ou, por exemplo, você tá numa reunião, eu lembro que eu tenho uma pessoa que conversou comigo, que me procurou para conversar, né, para fazer uma terapia, e ela comentou que ela tinha vergonha de conversar. Ela tinha vergonha ela tinha medo das pessoas, ela tinha medo de se comunicar com as pessoas. Por quê? Porque ela achava que aquela pessoa ali não ia gostar do que ela falava. Ela achava que a pessoa ali não ia entender o que ela estava falando. Mas, na verdade, ela que não compreendia como que eram os canais comunicativos na empresa que ela estava. No início, gente, quando eu comecei a trabalhar, desde os 15 anos, comecei a trabalhar na área de vendas desde os meus 15 anos. Gente, eu falo pra vocês, estudem sobre vendas, qualquer assunto que vocês quiserem, porque a venda é um poder comunicativo que a gente tem com as pessoas. A gente vende o tempo todo, a gente vende ideias dentro da nossa própria casa. A gente vende a nossa comunicação, a gente se comunica com as pessoas dentro da nossa casa. E a comunicação é a que gera conflitos, a comunicação é o que gera tudo em nossa vida. Então, desde os meus 15 anos, eu comecei a ter essa forma de comunicação. Mas lá atrás eu não entendia, eu não sabia como era isso. Então, tinha vezes que eu conseguia, Sabe quando você conversa com uma pessoa e você já acha que é a amiga número 1? Parece que você conhece essa pessoa há 10 anos atrás. Você conversa com ela, você acha que você já é amiga dessa pessoa há muitos anos. Por que que isso acontece? Porque o canal comunicativo dela é o mesmo canal seu. O canal representacional dela é o mesmo que o seu. Então, você bate na hora a comunicação com ela. Você se comunica de uma forma que você fala, parece que eu sou amiga há muito tempo dessa pessoa. Por que que existem pessoas que têm uma amizade eternas? Por que que existem pessoas que têm uma amizade enormes, vivem em relacionamentos há muito tempo? Porque elas entendem os canais comunicativos delas. Sem elas saberem, mas os canais comunicativos são muito parecidos, ou cada um entende o canal que é da pessoa, cada um entende o que a pessoa fala, o que a pessoa age e age daquela maneira. Ela tem a sensibilidade de entender o que o outro gosta, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo o que a gente quer. A gente quer fazer tudo o que a gente quer. Se a gente é auditivo, a gente quer falar, a gente quer fazer a pessoa entender, a gente quer fazer que a pessoa compreenda de uma maneira, quer forçar a pessoa a escutar você, sabe? Sim, você quer forçar a pessoa a te ouvir, mas a pessoa não quer te ouvir. A pessoa não vai te ouvir, desencana, a pessoa não vai te ouvir porque o canal representativo dela é outro. Então, assim, gere menos conflito. Compreenda isso, esses canais representativos. Na PNL a gente fala muito sobre isso. Que é o que eu falei numa live anterior, que eu comentei sobre o rapport e sobre o espelhamento, que são também dois canais de comunicação importantíssimo sobre os canais comunicativos. E agora o VA, que é um deles, que é muito, muito, muito importante. Você identificar esse canal representativo das pessoas. Porque isso vai trazer um benefício enorme para você. Na sua comunicação que você tem. No seu trabalho, em tudo. O meu relacionamento, por exemplo, mudou muito. O meu relacionamento mudou porque eu comecei a identificar o canal comunicativo do meu marido. Comecei a identificar o canal que ele era, sabe? Como que era o que ele gostava?
E ele é uma pessoa que não adianta, ele é muito sinestésico. Gente, eu sou visual e ele é sinestésico. Então imagina como seria um conflito com nós dois. E a gente teve muitos conflitos. A gente tinha conflito o tempo todo. E esse conflito me deixava lá pra baixo. A minha autoestima ia lá embaixo. Ia lá embaixo. Por quê? Porque eu me sentia uma merda. Sabe? Eu me sentia terrível, porque não existia essa comunicação. Mas eu entendi o canal dele. Ele é muito sinestésico. E não adianta eu sentar e falar: vem cá, bendito, vem cá. Senta aqui e me ouve. Senta aqui e escuta tudo que eu tenho que falar pra você. Não adianta, a gente vai brigar. A gente não vai conseguir conversar, porque ele não vai sentar e me ouvir. Eu tenho que mostrar pra ele, né? Eu tenho que fazer ele sentir as coisas. Olha que louco. Eu tenho que fazer meu marido sentir as coisas. Eu tenho que fazer ele tocar, ele entender pelo sentimento. Aí sim gera uma conexão entre a gente e nossa relação. É muito legal essa parte de você entender isso. Então, o nosso relacionamento mudou muito em relação a isso tudo. Porque eu entendi qual era o canal comunicativo dele, sabe? Eu parei de querer fazer ele me ouvir. Eu parei. Porque, olha só, quando a gente faz isso, a gente cansa. A gente se estressa porque a gente acha que o outro não escuta a gente. A gente acha que não vai conseguir aquilo ali no trabalho. A gente acha que não vai conseguir uma comunicação no trabalho, né? E é uma forma de ver, por exemplo, as coisas, né? Às vezes, sei lá, você tá no trabalho lá, o seu chefe chega e fala algo pra você e você fala: meu Deus, mas por que esse cara falou isso? Será que ele não gosta de mim? Mas não, é só o canal representativo dele, é só o canal que ele fala, que ele quer te mostrar. Às vezes ele é muito sinestésico, ele quer mostrar algo pra você, ele não vai escutar você. Aí tem muitas coisas, gente, em relação a isso, né, no nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente fala, é muito louco, né? Alguém fez sentido que eu tô falando isso pra vocês? Ó, meninas, salva envia essa live, envia pra outras pessoas. Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Comentem aí. Essa live vai ficar gravada. Depois, inclusive, eu quero deixar ela no YouTube. Mas quem tá assistindo agora, se fez sentido o que eu tô falando pra você, que você vai assistir depois, envia essa live para outra pessoa. Mostra para ela entender esse canal, esse poder que a comunicação tem com as pessoas. Vocês já passaram por isso, meninas? Comentem aí. Comentem aí pra mim se tá fazendo sentido. Sim, muito sentido. Isso aí. Se vocês já passaram por isso, se vocês já passaram por essas situações, e entenda que a nossa comunicação do nosso dia a dia, literalmente ela tem o poder. A comunicação, quando você entende a comunicação, você tem o poder sobre a pessoa. Tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Eu já falei isso pra vocês. E eu sempre faço o bem pra pessoa, nunca levo isso mal. Sempre tô mostrando pra vocês o lado positivo. Por que eu mostro isso pra vocês? Porque isso tem tudo a ver com a nossa autoestima, tem tudo a ver com a nossa autoconfiança e tem tudo a ver com o nosso sucesso profissional e pessoal. Sucesso, eu até fiz uma caixinha de pergunta falando sobre o sucesso. O que é sucesso pra você? Pra mim, gente, o sucesso não é ter milhões na minha conta. Não é isso daí o sucesso pra mim. O sucesso é conseguir que as pessoas me entendam, ter pessoas próximas junto comigo, ter a minha profissão, falar o que eu gosto. O sucesso pra mim é fazer o que eu amo fazer. O sucesso pra mim é ter vidas transformadas, é pessoas, né, no dia a dia com as mesmas dores que eu já tive, conseguirem no seu dia a dia entenderem os conflitos, terem menos conflito no dia a dia delas. É claro, e ter mais autoconfiança na vida delas. Então, esse é o sucesso pra mim. Não é só ter vários milhões na minha conta. O sucesso não é só isso. O sucesso é você ter um convívio com a sua família. Pra mim isso, tá? Essa é a minha visão de mundo. Pra você é outra visão. E tá tudo bem. Pra cada pessoa tem uma visão de mundo. De sucesso, por exemplo.
Então, sucesso para mim é estar bem com a minha família, é tá convivendo bem com eles. E como eu faço essa convivência bem com eles? Como que eu faço uma convivência com meu filho, por exemplo? Como que eu consigo induzir o meu filho a levar atitudes que eu sei que vão ser boas para eles? Ou não, deixa o mundo dele. Mas como que eu faço para compreender uma decisão que o meu filho tende a tomar? Porque nós, mães, meu filho ainda tem 4 anos, né? Mas eu vejo pela minha mãe. A gente não quer que o filho sofra. E muitas vezes a gente quer tomar decisões por eles, né? As mães tendem a tomar decisões pelos filhos. E isso gera frustração nos filhos, porque você não entende o que seu filho quer. Você não compreende o que seu filho quer. Às vezes você se fecha, você coloca uma venda nos seus olhos porque você quer que o teu filho faça aquilo. Ou você quer obrigar o teu marido a fazer aquilo. Ou você quer obrigar as pessoas que estão perto de você a fazer algo que você quer. Mas não é assim, você não pode obrigá-las, mas você pode compreender o canal comunicativo delas e levar elas a fazer o que você quer no final. Mas você tem que compreender como você vai conseguir isso, né? Como que você vai levar essas pessoas? Você já imaginou você conseguir falar pra alguém e essa pessoa falar, beleza, vamos seguir isso, sabe? Eu expliquei sobre o rapport pra vocês. O rapport é um canal comunicativo espetacular. Se você junta o VAC, o rapport e o espelhamento, você conduz uma reunião, por exemplo, você conduz uma conversa com qualquer pessoa. Você vai conduzir essa conversa e você vai impor respeito, você vai se sentir mais confiante em relação a qualquer pessoa. Você vai sentir-se confiante em relação a qualquer pessoa. Se vocês não assistiram lá sobre o rapport, tem a live anterior que eu falei sobre o rapport. Não sei se é anterior, mas tem lá, tá até a capa falando sobre o rapport. É uma coisa incrível. Quando eu comecei a aprender, identificar, eu comecei a estudar, gente, sobre isso. Comecei a estudar tudo, os gestos das pessoas, como as pessoas falam. Tem como a gente descobrir se a pessoa tá mentindo ou falando a verdade. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida. Eu antes acreditava em tudo que as pessoas falavam e caía e sentava na jaca, porque eu acreditava em tudo. Eu falava sim pra todo mundo. Eu achava que a minha comunicação com as outras pessoas, eu tinha que falar sim. Eu tinha que aceitar tudo para que eu me sentisse aceita, para que eu me sentisse amada e para que eu me sentisse protegida. Eu aceitava o que as pessoas faziam. Eu falava sim para as pessoas o tempo todo. Por quê? Porque eu precisava, eu tinha essa necessidade de me sentir assim. Porque minha autoestima era tão baixa que eu achava que se eu falasse sim, eu trazia as pessoas próximas de mim. Se eu falasse sim pra todo mundo e se eu falasse sim o tempo todo, as pessoas iam vir. Elas iam vir me abraçar, elas iam vir me acolher, elas iam vir me dar apoio. E não era nada disso. Quanto mais eu falava sim, mais eu me sentia pra baixo. Quanto mais eu falava sim, mais eu me sentia pra baixo. Mais a minha autoestima caía e menos confiante eu era. Menos confiante eu era por conta de tudo isso. Então eu fui aprendendo, eu fui entendendo sobre pessoas. A gente precisa entender de pessoas, a gente precisa entender como comunicação com as pessoas. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender de pessoas. E para poder se comunicar, para que a gente não se sinta mais assim, para que a gente não se sinta mais para baixo, para que as pessoas não passem a gente para trás, né? Para que você não fale sim para todo mundo, porque você precisa falar não. Muitas vezes você precisa falar não, tá? Para de querer agradar os outros. Para de querer fazer o que o outro quer. Por quê? Porque ele domina a comunicação com você. Você não percebe. Por que você fala assim o tempo todo? Por que você faz o que o outro quer que você faça? Porque ele domina a comunicação sobre você. Ele tem um domínio de persuasão sobre a sua vida. Aí nem você mesmo tem domínio na sua vida. Nem você mesmo vai dominar aquilo que você quer. Porque você deixa a pessoa dominar. Te deixa a pessoa dominar. Mas você nem percebe. Por quê? Pode ser que ela saiba se comunicar melhor, ou porque quando a gente tem a nossa autoestima mais alta, ou quando a gente tem autoconfiança, né?
Pode ter pessoas que têm autoestima que não têm autoconfiança, tá? É bem diferente, muitas coisas. Autoimagem, muita coisa diferente. A autoconfiança é diferente. Então, às vezes, você não tem autoconfiança. O que vai faltar é autoconfiança dentro de você. Lá no fundo, você não confia em você mesmo. Lá no fundo, você não confia que você vai fazer algo e vai dar certo. Lá no fundo, você não vai confiar que você tem tudo para fazer as coisas darem certo. Você sempre vai achar que o do outro é melhor. Você vai olhar pro outro. O que o outro faz, ai, nossa, o outro é melhor. Ah, não, nossa, aquela empresa lá que o cara fez é melhor. Nossa, aquela roupa que, nossa, é muito melhor. Nossa, aquela casa daquela pessoa é muito melhor que a minha. Aí você vai começar a se comparar e um monte de coisa acontecer. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar muito mais sobre isso. Por quê? Porque eu sofri muito na minha vida. Passei por muitas coisas. Acreditava em tudo que as pessoas falavam. Acreditavam tudo. Gente, tem um negócio na PNL que é incrível. Eu até separei, até separei o negócio da apostila pra mostrar pra vocês, ó. Eu até tinha falado na live anterior. Eu sempre faço uma anotação aqui pra vocês, né? Que essas carinhas aqui, ó. É bem legal que, na verdade, a gente não fala mentindo e não fala falando a verdade na PNL. A gente fala que a pessoa lembra uma história ou que a pessoa constrói uma história. E tem lá o visual, o auditivo e o sinestésico, né? Quando você compreende a pessoa visual, auditivo e sinestésico, ela olha diferente. Tem as carinhas até aqui, ó, essa é a minha apostila de estudo que eu tô falando pra vocês. E ela olha, gente, as pessoas, elas se comunicam pelo olhar. As pessoas se comunicam através do olhar. Não adianta. Tem uma maneira de você descobrir se a pessoa só lembra ou se a pessoa constrói aquilo dentro da cabeça dela. Tem uma maneira. Tem algumas perguntas que você pode fazer para a pessoa e você conversa com ela, você vai descobrir se ela é auditiva, você vai descobrir se ela é visual, se ela é sinestésica, você vai descobrir se ela só fica construindo as ideias ali, ó, só mentindo, ou você vai descobrir também se ela é uma pessoa que sempre fala a verdade, que ela é verdadeira, que ela tá lembrando das histórias que ela fala. Através disso, é algo que são as pistas de acesso do VAC. É incrível isso daqui. Você já imaginou você conversar com uma pessoa, você já identificar isso nela? Você já imaginou você já se conectar com as pessoas e entenderem como é isso dentro dela? E você vai falar, opa, essa pessoa eu posso confiar. Ops, essa pessoa aqui eu vou me afastar. Se a gente já entendesse isso desde sempre, a nossa vida seria muito mais fácil. A comunicação seria muito mais fácil que a gente tem com as pessoas. E é muito incrível, porque assim, 5 perguntas que você faz pra uma pessoa, você já vai descobrir depois. Porque você vai fazer as perguntas pra elas, né? Pra ela, no caso, pra uma pessoa. Você vai fazer a pergunta pra uma pessoa e você vai olhar sempre o olhar dela. Você vai olhar como é o gesto do olhar dela. Ela pode até mudar alguma coisa, mas a expressão do olhar dela é sempre pra direção do construindo ou lembrando. Ela sempre vai mudar. Tem gente que vai olhar mais pra esquerda, tem gente que vai olhar mais pra direita, tem gente que vai olhar mais pra baixo, tem gente que vai olhar mais pro lado. E as pessoas repetem o olhar. Elas repetem o jeito da maneira de olhar, porque elas se comunicam com o olhar. As pessoas se comunicam através disso, né, que eu já falei pra vocês. Através de tudo. É uma maneira muito de comunicação, é o olhar que a gente tem. Então você vai olhar para ela, fazer algumas perguntas, você já vai identificar a maneira, né? O legal é você sempre fazer as perguntas para as pessoas que você sabe que ela vai falar a verdade. Quando você faz uma pergunta você vai olhar para a expressão do rosto dela e vai fazer as perguntas que você sabe que ela vai responder a verdade, por exemplo, né? E depois você vai perguntar algo que você quer. Olha que doido. A gente chega, né? Eu nem ia falar sobre isso, mas já vou falar. A gente chega numa pessoa e já vai logo punhando ela na parede. Olha que doido. A gente chega pra conversar com alguém, né? E já quer empurrar ela na parede, já quer descobrir a verdade, já fazendo a pergunta logo de cara. Mas não é assim.
Isso daí você nunca vai saber se a pessoa vai falar a verdade, se a pessoa vai falar mentira, se tá sendo construído ou lembrado, você nunca vai saber. Você tem que ir diferente, fazer as perguntas que você sabe que ela vai falar a verdade, e com calma. A gente tem um treino. É um treino, é uma forma de comunicação. Você vai identificar como que é essa pessoa, qual que é o tipo de comunicação dela e você vai comunicar com ela. Aí você vai fazendo umas perguntas que você sabe que ela tem, até umas perguntas que você pode estar fazendo, como por exemplo, você almoçou hoje? Você já tomou banho? Algumas perguntas que você sabe que ela vai te responder a verdade. Você vai olhar, sempre o olhar dela. Mas tem sim umas coisas que você pode ver no olhar e aprender mais. E você vai olhar no olhar dela. Depois você faz a pergunta que você quer perguntar pra pessoa. Aí você vai ver o gesto dela. Mas você não vai falar pra ela, você tá mentindo porque eu sei que a Daiane fez uma live lá e eu descobri. Não é assim também não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você tem que começar a entender o poder da comunicação. Você tem que começar a compreender. Tem outras perguntas e tem isso daqui também, ó. Eu quero passar pra vocês. Eu quero elaborar dentro do método algo assim para que vocês saibam realmente como fazer certinho. Mas só do que eu falei aqui hoje, vocês já vão conseguir se comunicar melhor com as pessoas. Vocês já vão conseguir se comunicar melhor. E daí eu explico lá, vou explicar bem certinho como que é o olhar da pessoa. E você vai aprender a identificar isso, porque você vai largar de ser besta, você vai largar de ser trouxa, você vai largar de ser idiota e parar das pessoas passar perto de você, você vai parar de sofrer agora, porque você vai entender de pessoas, você vai começar a entender, você vai começar a falar com as pessoas de uma maneira diferente, você vai mostrar que você tem o poder sim sobre você mesma, não deixa mais as pessoas terem poder sobre você, não deixe mais as pessoas decidirem por você. Parou com isso, você vai construir a sua autoconfiança dentro de você. E como que a gente constrói essa autoconfiança? A gente sabendo lidar com as pessoas. Para que você tenha mais autoconfiança dentro de você, para que você seja mais autoconfiante, você tem que saber lidar com as pessoas. Saber lidar com o tipo de pessoas, tá? E eu até coloquei aqui listando, né? Faz sentido, meninas, o que eu tô falando aqui pra vocês agora? Faz sentido? Depois essa live vai ficar salva, envia para as pessoas entenderem e escutarem, porque elas precisam também, uma amiga que você acha que precisa estar ouvindo aqui. O que eu tô falando, manda depois para elas escutarem, entenderem, compreenderem tudo isso que eu falei para vocês. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Então depois vocês compartilham, tá? Outra coisa que eu deixei aqui para vocês é dar menos trabalho. Dá muito menos trabalho a gente compreender essa forma de comunicação. A gente já leva, né, a nossa conversa de uma maneira diferente para as pessoas. A gente já leva mais diferente. É mais rápido você conseguir alguma coisa com a pessoa quando você identifica isso. Quando você tem esse poder sobre ela da comunicação, quando você entende a comunicação com ela. É muito mais rápido, é muito mais fácil de você conseguir as coisas com as pessoas. Conseguir as coisas que você quer com a pessoa. Conseguir as coisas, porque muitas vezes é desafiante. É desafiante você conseguir o que você quer com uma outra pessoa. É mais fácil a gente conseguir com a gente mesmo, porque a gente vai lá, faz e sabe o que a gente quer fazer. Mas quando envolve outras pessoas na nossa vida, quando envolve outras pessoas no nosso trabalho, quando envolve outras pessoas, aí é mais desafiante você conseguir aquilo que você quer. Mas, tendo esse poder de comunicação com a pessoa, identificando tudo dentro da pessoa, né, com a pessoa, aí você vai dominar isso daí. Você vai dominar 100% o que você quer fazer com a pessoa, você vai compreender mais, vai ficar muito mais fácil toda essa parte de comunicação. Gente do céu, já passou mais de 45 minutos dessa live. Eu quero agradecer a vocês, meninas, por vocês estarem aqui. Muito, muito legal a participação de vocês na live. Eu vou deixar salva sempre. Tá muito legal fazer esse projeto com vocês, das lives 559. E eu tô adorando que tá fazendo sentido pra vocês. Se tá fazendo sentido pra vocês, então tá
ótimo eu estar aqui. Eu gosto muito do feedback de vocês quando eu faço as lives, porque eu vejo que tá fazendo sentido o que eu falo. Porque as minhas dores são muitas dores que vocês passam também, que vocês fazem. Eu vou começar um novo projeto agora, né? Eu vou continuar com as lives de terça e quinta às 5h59. Mas eu vou começar um outro projeto. Eu só vou verificar o horário que eu vou fazer. Vão ser lives 1 ou 2 vezes na semana, que vai ter uma participação de alguém. Uma pessoa que quiser participar da live. Provavelmente eu vou fazer uma vez na semana. E depois eu falo pra vocês o horário. Provavelmente vai ser um almoço comigo. Vai ser um almoço. Vai ser um horário de almoço. E a gente vai fazer um almoço conversando aí de uns 30, 40 minutos. E a pessoa vai poder perguntar e conversar. E às vezes a dor que você sente é a dor do outro, né? Às vezes você falando o que você tá sentindo vai poder ajudar outras pessoas. E a gente conversar na live, porque você vai expressar o seu sentimento. Você vai expressar aquilo que você sente. E muitas vezes o que eu vou falar pra você vai ajudar outras pessoas. Porque no momento você precisa só compreender o que tá passando dentro de você. Só compreender o que tá passando com o outro. Só compreender as coisas do dia a dia. Compreender, a compreensão de como fazer, qual a maneira certa de você lidar com tipos de coisas, com tipo de pessoas no seu dia a dia, o que você vai precisar, se é só o resgate da autoestima, se é só emagrecer, ou se é só ter uma autoconfiança dentro de você. Porque, gente, eu compreendi que pra mim o emagrecimento não é tudo. Emagrecer por eu estar emagrecendo não é tudo que eu buscava, tudo que eu quero pra minha vida. É muito além de tudo isso, né? O que eu quero pra mim. Emagrecimento é algo irrisório perto de tudo que a gente pode fazer na nossa vida, né? Isso é uma pequena gotinha dentro de tudo que a gente pode falar e fazer, né? E outra coisa, quando eu compreendi que tudo estava resumindo a minha autoconfiança, aí tudo mudou, tudo foi se transformando, né? A minha autoconfiança era o que eu precisava, era o quê? A autoconfiança, ponto, era isso, né? Mas até chegar nesse caminho e compreender o que era, levou um tempo, e quando eu compreendi o que era, aí eu cuidei disso que era o meu ponto, e tudo se transformou e tudo foi muito 10 pra cima. Meninas, olha só, vai acabar a nossa live. Eu quero agradecer vocês pela nossa live, dizer que eu tô muito feliz por vocês estarem aqui. Terça-feira a gente volta com a nossa live 5h59. Beijão, beijão, obrigada por vocês estarem aqui. Vou fazer um print aqui na nossa live de hoje. Vou fazer um printzinho. Pronto, vou postar e vou agradecer vocês por vocês participarem da live. Vou deixar salva, vocês podem enviar para as amigas, podem enviar tudo que eu falei aqui. E a gente se encontra terça-feira, 5h59, na nossa próxima live. Beijo, meninas, tchau, até mais.